Queridos e amados irmãos, eu gostaria de saudar a todos com a mais preciosa e santa paz do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos sauda com essa paz do Senhor Jesus sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador Enio. E eu venho hoje falar acerca da visão que teve o profeta Ezequiel. Ezequiel, ele teve uma visão no capítulo 1 de Ezequiel. Nós vemos o primeiro relato do profeta das suas visões, que sempre acontecia essas visões à beira do rio Quedar, onde vivia cativo os judeus na Babilônia. O Senhor Deus se revelava para o teu servo Ezequiel. É muito interessante pensar que o Senhor Deus revela-se para nós nos lugares comuns da nossa vida. Perceba, queridos, que o rio Quedar era uma das proximidades da nova casa de Ezequiel. Sendo assim, podemos viver as expectativas de ver a glória de Deus em nosso trabalho, em nossa escola, na universidade, na internet, na rede social. Em todos os lugares, Deus pode se materializar para nós. O poderoso Deus, ele tem prazer em revelar a sua glória para nós. Contudo, é muito importante que estejamos atentos a ela. Precisamos seguir o Espírito de Deus, assim como mostra a visão de Ezequiel, que nós temos essa concernência no primeiro capítulo, no 1 até o 4, nós temos uma sequência de revelações que Deus se revelou, que é do 5 até o 14, do 15 até o 21, ainda no 1, do 22 até o 28, ainda no capítulo 1, e no capítulo 1 até o 3, nós vemos o chamado de Ezequiel. Ezequiel, nós vemos aqui que aqui era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. Aqui, e Ezequiel fala: e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar, e abriu-se os céus, e eu tive visões de Deus. Isso ele relatando aos nossos corações. Isso aconteceu por volta de 30 de julho de 593 a.C. O 30º ano provavelmente uma referência da idade de Ezequiel. A partir do versículo 4, Ezequiel vai do 2 ao 7, nós vemos uma descrição detalhada dessas visões. Essas experiências com Deus mudou completamente a vida de Ezequiel. Foi no 5º ano do exilado, dos exílios do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, o filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. E ali, a mão do Senhor estiveram sobre ele. Ezequiel foi levado ao cativo no reinado do rei Joaquim, em março 597 a.C. A fonte de toda mensagem a ser ministrada era Deus. As palavras de Ezequiel
não vieram da sua própria cabeça. Ele descreve como recebeu a mensagem no capítulo 2 e no verso 8, até no capítulo 3 e no verso 11. O poder de Deus impulsionou Ezequiel e o seu ministério. Ele começou a agir por conta própria ou por motivação pessoais. O que nós vemos, queridos, aqui nesse livro é a descrição do projeto de Deus. Deus é poderoso para falar conosco, mesmo no meio de situações mais adversas, em meio das dores. Mesmo nos momentos de grandes dificuldades, o Espírito Santo quer ter acesso aos nossos corações, para nos conduzir para os caminhos superiores na tormenta. Ezequiel, no capítulo 1, do versículo 4 até o 14, ele tem a visão de 4 seres viventes. Ele diz assim: e olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e com faísca cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Olhando para o norte, o profeta percebeu que uma grande tempestade estava chegando, e com ela havia grandes nuvens, como vento fortes, relâmpagos reluzentes. À medida que a tempestade se aproximava, o profeta percebeu que havia luz brilhando no centro da tempestade, que parecia um metal reluzente. Essa é uma palavra da ocorrência, a única ocorrência no Antigo Testamento. Apenas Ezequiel utiliza essa palavra em Ezequiel capítulo 8, versículo 2. A intenção do profeta era relatar como o brilho é forte, como o brilho é poderoso. E no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinha forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas e os seus pés eram como os de um bezerro, e reluzia como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, ele tinha mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se movia, ele andava para frente e não se movia. Esses seres pareciam também em Ezequiel capítulo 10 e são citados como querubins, isto é, uma classe especial de anjos. Eles têm acesso à presença de Deus, como vemos no capítulo 28, também do 14 ao 16. Devemos lembrar que na tampa da Arca da Aliança, o tabernáculo, havia 2 querubins com asas estendidas e esculpidas. A imagem é um símbolo de que eles guardam a glória de Deus. Ou seja, estão aonde eles, como vemos no capítulo 25 de Êxodo, como ele sempre teve. Em Números capítulo 7, versículo 8,
88, 89. O Senhor está entronizado entre os querubins, como nós vemos em 1 Samuel 4:4, 2 Samuel 6:2, Salmo 80, versículo 1, Salmo 99, versículo 1, Isaías 37, versículo 16, sendo o tabernáculo uma representação da glória celestial, como vemos em Hebreus capítulo 8, versículo 5, a visão de Ezequiel se mostra a verdadeira apresentação do trono de Deus, em uma carruagem levada pelos querubins. A aparência deles lembrava dos seres humanos, mas não são idênticos. Eles tinham 4 asas e 4 rostos, com característica particular, como vimos no versículo 10 e no 11. Além disso, queridos, havia uma sincronia impressionante entre eles. Quando apareciam os seus rostos, os querubins tinham rosto de homens, de leão, e no lado direito o rosto de boi, e no lado esquerdo o rosto de águia. Assim eram os seus rostos e suas asas. Estava estendido para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam uma na outra. O ser vivente de um lado e de outro. Quer dizer, as asas deles chegavam a encostar uns nos outros. E as 2 asas que cobriam o seu corpo, cada uma delas ia sempre na frente. Para onde quer que fosse, o espírito, eles iam e não se movia. Quanto se movia? Eles caminhavam, mas a gente não via movimento. O profeta não conseguia ver o movimento. Os seres viventes pareciam carvão aceso. Era como tochas de fogo. Ia diante, ia do lado. E entre os seres viventes ia um fogo que saía relâmpago e faísca. Os seres viventes ia e vinha como relâmpago. Ezequiel nos apresenta essa descrição como seres viventes. É o seguinte: as palavras, o rosto aqui era de homens. O outro rosto era de leão. O outro rosto era de boi. E o outro rosto era de águia. Aqui os estudiosos acreditam que isso apresenta a inteligência para servir com agilidade. Outros entendem que é uma demonstração de quão elevado é a vida no reino de Deus. Nós devemos perceber que a ordem dessa citação por Ezequiel nos apresenta uma sequência de domínio mostrada na criação em Gênesis. Como lemos, leão sendo o rei da selva, o boi representado como o mais forte dos animais domésticos, e a águia ela como líder entre os pássaros. Observe que as asas dos querubins são descritas em disposição semelhante ao que estava descrito em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Nos mostra uma referência dos seres quanto ministrava diante do Senhor, os seres que seguem a direção do Espírito de Deus. Por onde quer que ele dirija, eles seguem. Eles, cercados por um brilho, parecia brasas de fogo flamejantes ou tochas. Os querubins nos mostram que a justiça de Deus era urgente sobre Judá.
O Espírito Santo desejava aperfeiçoar a nossa visão. Além da nossa compreensão natural, é muito importante, meus amados, seguir a direção, entendendo ou não. Ele é a nossa melhor escolha. No Ezequiel, no capítulo 1, do versículo 15 ao 21, as visões das rodas. Enquanto eu olhava, eles viam uma roda, e ao lado cada uma delas, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas, e as suas estruturas reluzia como burilho, e os 4 tinham a aparência semelhante, cada roda que parecia estar entrosada na outra. Quando se movia, seguia nas 4 direções dos 4 rostos, e não se viravam enquanto ia. Os seus aros eram altos, impressionantes, e estava cheio de olhos ao redor. Ezequiel percebeu que na parte de baixo de cada querubim havia rodas que brilhavam como burilhos, uma pedra preciosa de cor amarela. Esse era o burilho. O fato das rodas estarem cercadas de olhos nos aponta a aparência para a onisciência de Deus. Como nós vemos em 2 Crônicas 16:9 e também em Provérbios capítulo 15, no versículo 3, que os olhos de Deus estão sobre todos, deixando claro que aquele que está assentado sobre a carruagem vê todas as coisas. Quanto os seres viventes se moviam, as rodas aos seus lados se moviam. E quando eles se levavam do chão, as rodas também se levavam. Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas seguiam para o mesmo Espírito que estava nelas. E quando os seres viventes se moviam, eles também moviam, e quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam imóveis. E quando os seres viventes se levavam ao chão, as rodas também se levavam com eles, porque o mesmo Espírito deles estava nela. Está vendo, amados? A visão nos mostra que, apesar de todo o resplendor dos querubins, com as suas agilidades, inteligência, forças e soberania, pertencia a Deus, que dirigia por onde quer que fosse. Nós temos enfrentado muitas lutas, necessidade, por nos faltar sensibilidade e a fé necessária para seguir o Espírito Santo. Nós devemos ter em nossa mente que em Cristo nós somos alimentados e alicerçados nele. Por isso, nós devemos de haver uma sintonia entre o que ele quer e o que queremos. A glória de Deus. No versículo 22 até o 24. Acima da cabeça dos seres viventes estava a aparência de uma abobada, extensão reluzente, como um gelo impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia suas 2 asas
e ao redor, e eles estavam próximos com as outras. 2 cobriam o corpo. E ouvi o ruído das suas asas quando voavam, que parecia ruídos de águas, parecia voz do Todo-Poderoso. E era um ruído estrondoso como de um exército. Quando parava, fechava as asas. Isso nos mostra que acima das asas dos querubins havia um espaço que Ezequiel descreve como uma expansão. Essa mesma palavra é que é utilizada em Gênesis capítulo 1, no versículo 6 e 7, para descrever o firmamento que sustentava as águas. O brilho visto acima dos querubins fez o profeta lembrar do reflexo cristais de gelo quando atingidos pela luz do sol. É algo muito semelhante à descrição de João, que está no livro de Apocalipse, no 4, versículo 6, ao nos dizer que o trono de Deus é claro como cristal. O movimento das asas dos querubins fez Ezequiel pensar no som das águas correntes, de cavalos correndo. Era um som intenso como uma voz de Deus. Como nós vemos em Jó, no capítulo 37, no verso 4 e 5, e Jó 40, versículo 9. Essa mesma voz nós vemos em Salmos 18, 13 e vemos também em Salmos 104, verso 7. Tudo isso lembra ao profeta a imagem de um exército de batalha. O trono de Deus. Ezequiel fala do trono de Deus. No capítulo 25, do verso 1 até o 28, ele fala assim: então veio uma voz acima da abobada sobre a cabeça, enquanto ele ficava de asas fechadas, acima da abobada sobre a sua cabeça, havia o que parecia um trono de safira. E bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima, que parecia ser a cintura dele, parecia metal brilhante, como que cheio de fogo. E a parte de baixo parecia fogo em uma luz brilhante que o cercava. O tal como uma aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor do seu redor. Esse era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostei-me com o rosto em terra e ouvi uma voz de alguém falando. Quando os querubins pararam de se movimentar, o som que acompanhava cessou nesse movimento, e o profeta ouviu a voz de Deus que estava assentado sobre o trono, e o seu aspecto era semelhante de um homem. E ao seu redor havia uma espécie de arco-íris muito semelhante ao brilho que cercava o trono de Deus, que nós lemos em Apocalipse capítulo 4, versículo 3. O profeta descreve como algo semelhante à glória do Senhor.
É algo que ele repete 16 vezes no seu registro, que pode ser visto em Ezequiel capítulo 1, versículo 28, Ezequiel capítulo 3, versículo 12 ao 20 e o 23, Ezequiel capítulo 8 e no versículo 4, Ezequiel capítulo 9, versículo 3, Ezequiel capítulo 10 e no versículo 18 e 19, Ezequiel capítulo 11, no versículo 22 e 23, Ezequiel capítulo 39, no versículo 21, e Ezequiel 43, 2, 4 e 5, e também em Ezequiel 44, 4. É muito importante que prestamos nós a atenção aos detalhes de que Ezequiel não viu Deus diretamente, mas uma teofania, isto é, uma expansão da glória de Deus. Por isso que ele utiliza termos como aparência semelhante. Contemplar a face de Deus resultaria em sua morte. Como nós podemos ver que Deus já declarou isso em Êxodo 33, do versículo 18 ao 23 para Moisés. E também falou disso em João capítulo 1, versículo 18. Diante dessa expansão da glória de Deus, Ezequiel prostrou com o rosto na terra, mostrando a submissão e espanto. Da mesma forma, ele aproximou para ouvir o Senhor. É muito pregador em nossos dias que veremos a glória de Deus no auge da nossa espiritualidade, mas isso é mito. É mito. Na verdade, não existe receita pronta e algo da soberania de Deus. Contudo, é necessário que não haja reserva em nós. Nós podemos ver a glória de Deus, mas em forma de trabalhar, em forma de se manifestar, em forma de regenerar. A regeneração de Deus, quando tu entra numa família, restaura a família. A regeneração de Deus, quando tu entra, a glória do Senhor, quando tu entra na vida de um homem, ele transforma aquele homem de um ébrio para um pregador, de um homem malfeitor para um servo de Deus, de um representante maligno para um ministro do portal celestial de Deus. E é isso que Deus está querendo que eu passe para todos vocês. A glória de Deus na sua vida, ela não tem limite. Se você quiser se envolver como Ezequiel aqui nessa visão com Deus, você pode se envolver e você verá a glória de Deus. O Senhor Jesus disse: aqueles que crê, verás a glória de Deus. Eu quero que você acredite nessa verdade. E o nome do Senhor, Deus de Israel, será entronizado no seu coração. Eu quero orar ao seu favor, bendito e eterno Deus. Pai, é que esta pessoa acaba de ouvir essa mensagem. Eu tenho certeza que esta mensagem vai causar, Pai, curiosidade, expectativa nesta pessoa, a ponto dela se entregar ao Teu reino para conhecer o Senhor, para conhecer a Sua glória. Meu Deus, esta pessoa não é escravo, ela é uma pessoa que tem a possibilidade de ser servo, de ser filho, de ser conhecedora. Assim como Ezequiel conheceu o Senhor, que viu a glória do Senhor, tem a probabilidade desta pessoa também, em forma de engrandecimento espiritual, em forma de transformação de vida, ela vê o Senhor trabalhar, a sua glória se manifestar, abrindo portas, repreendendo doenças,
jogando por terra macumbas, maldições hereditárias e fazendo desta pessoa, meu Pai, uma portadora da tua glória celestial. Faça que o teu nome nesta pessoa seja notória, seja glorificada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Queridos ouvintes, muito obrigado pela sua atenção até aqui. E fique ligado. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva neste canal e aperte o sino das notificações e acione todas, para que todas as vezes que eu estiver postando conteúdo, você seja solicitado, você seja acionado para receber mais um conteúdo em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.